Boa tarde, quero agradecer o convite, parabenizar os palestrantes, que foi interessante, e não tem mais o que falar em relação à síntese, o professor Fernando colocou bem. Eu estou aqui como representante do DEMAI e quero aproveitar, então, e colocar que o DEMAI existe desde 1961, com tratamento de esgoto e água, e, em 1970, já tinha preocupação de fazer um monitoramento adequado no Lago Guaíba, dos seus afluentes e efluentes, assim como Foz e o Rio, seus formadores do Rio Jacuí. Tem os laboratórios, né, o de microbiologia ambiental, que hoje faz análises de colimetria, acompanha ainda com análise de colifagos, eumintos. Então, há uma preocupação por parte dos técnicos em tentar atender, em algum momento, algumas análises pertinentes ao tratamento de água. Só que a gente tem o grande impasse, que são as metodologias muito caras, e entramos naquele velho problema de gestão novamente. Também temos as análises físico-químicas, cromatografia iônica, então se tem todo um aporte para estabelecer e poder ter um diagnóstico do Lago Guaíba. Coloco ainda, para finalizar, que é algo bem rápido, que temos 98% de tratamento de água, e o que não tem tratamento de água tem os caminhões-pipa, que são 7 distribuídos. E agora, com mais 2 estações de tratamento de esgoto, que já está pronto, está esperando somente a licença de operação, que é do órgão da FEPAM, devido a algumas trâmites, algumas alterações no projeto, para que se fique com 80% de esgoto tratado. Atualmente, são 27%. E coletados 88% e tratados 27%. Obrigada. Bom, eu vou tentar ser bem rápido, aí, a pedido do Fernando, aqui, para deixar mais tempo para o debate. Não vou fazer um resumo das apresentações, porque foram autoexplicativas, foram muito claras, né? E o Fernando já teceu aí, já fez um resumo muito bem do que foi dado. O que eu vou pedir, o que eu vou fazer aqui, também não vou falar da Sabesp, porque eu acho que todo mundo já conhece bastante dos dados da Sabesp, mas eu vou fazer alguns comentários um pouco sobre alguns aspectos que foram abordados nas 2 palestras. Com relação à questão da análise de risco da Caroline, eu acho que essa é uma ferramenta que eu considero extremamente poderosa e fundamental, e que, infelizmente, no Brasil, nós estamos ainda engatinhando, ao contrário do que acontece fora, na área ambiental, essa análise de risco, nós ainda temos poucas áreas, inclusive na academia, trabalhando essa questão. Eu conheço lá o pessoal em São Paulo, tem o pessoal da saúde pública, agora o SPILEST está fazendo algum trabalho nisso, também o pessoal da CETESB, um pessoal de Viçosa também, o Rafael, né? Mas é muito pouco, que começou a se iniciar agora, tardiamente, isso, uma ferramenta tão poderosa, tão importante. Inclusive, esse evento, esse curso que você fez, eu fiz questão de apoiar, a Sabesp apoiou, a minha superintendência, que é de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Sabesp, fiz questão de apoiar esse trabalho, inclusive colocando um engenheiro recém-contratado da Sabesp, que trabalha na minha superintendência, para se iniciar a aprender isso, porque eu quero introduzir, porque é uma ferramenta fundamental, não só para quem faz lei, mas para quem participa também e que define, avalia indicadores para acompanhar os programas, e também para a gente poder ter conhecimentos mínimos para poder participar desses debates, da formalização do nosso arcabouço legal e normativo, né, onde que a gente define os parâmetros, os critérios e os parâmetros de qualidade exigidos tanto para biossólidos, como você falou, quanto para águas de reuso e etc., padrões de lançamento, etc. São fundamentais a análise de risco. Então, a gente está... eu considero que isso é fundamental, nós temos que caminhar muito, estamos começando, estamos indo bem, agora estamos formando os grupos, eu acho fundamental. Entretanto, eu só queria fazer um comentário que eu já fiz ontem, que uma grande ferramenta disso é para a gente tentar estabelecer os padrões, os critérios, os padrões, né, normativos, mas, infelizmente, eu tenho participado muito das resoluções CONAMA, e me parece que essas discussões são umas coisas absurdas, né? Porque às vezes a gente discute, chega num consenso e depois para. A gente está discutindo, por exemplo,
a questão de reuso. Há mais de 10 anos a gente não tem uma resolução de reuso pronta até agora. Começou no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ficou lá durante 2 anos, fizemos mais de 10 vezes para Brasília, viajando, tiramos o negócio, passou agora para o CONAMA. Nós não temos um padrão definido para reuso. Um programa tão importante, tão necessário para a conservação de água, nós não temos um padrão, e as pessoas fazendo reuso sem norma e sem padrão. Né? A mesma coisa em São Paulo. Foi feita uma resolução conjunta, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Saneamento e Secretaria de Saúde, discutiu-se durante 4 anos, e nós não temos uma discussão. Por que acontece? A gente concorda com 90%, e é normal que tenham diferenças de opiniões, mas a hora que você coloca a diferença de opiniões e submete, tem que ter alguém que tem que ter decisão. Né? E isso não acontece. No Brasil, a gente para daí, como ninguém quer ficar contra a sua corporação, as pessoas postergam a decisão e nós estamos assim nessa situação. Infelizmente, mas eu acho que eu só queria fazer essa colocação que a gente sente muito. Eu já estou cansado, eu já não aguento mais ir participar de discussão no CONAMA e dos outros conselhos. Mas vou continuar participando, porque eu acho que é importante, né? Mas a gente fica um pouco decepcionado. Com relação à apresentação do professor Dutti, eu concordo, a questão da gestão é fundamental, a gente tem discutido isso, acho que foi a tônica que a gente colocou durante todos os eventos, a gente pisou nessa tecla um monte de tempo, o problema realmente da questão é uma questão de gestão, né? E a gestão está sendo muito mal feita, né? Eu considero, professor, que... Mas eu queria levantar, porque, na verdade, os serviços de saneamento, eles, na verdade, são públicos. Eles, na verdade, a operação ele pode ser privada ou pública. Na verdade, é um sistema público que ele pode ser concedido a operação a iniciativa privada. E o importante é que a gente tem que ter, realmente, eu acho que a gente tem que ter fiscalização. Tem que ter as agências reguladoras que façam isso, exijam das companhias, sejam privadas ou públicas, que cumpram exatamente os objetivos, né, de uma matriz geral, né, as metas e etc. Eu concordo que a gente cria aí uma série de fantasias e formas de iludir. Né? Essa coisa, realmente, eu concordo plenamente com a gente fala assim, quando você vê, a gente está tratando tanto, coletando tanto, não sei o quê, isso aí, na verdade, a gente não é o fim. O fim é como é que está melhor o rio. Está melhorando o rio, a balneabilidade está aumentando das praias, etc, etc. A água está com características boas. A finalidade é essa. E não se eu estou investindo. Parece que quando você vê o governo falando, ele fala assim, nós investimos tanto em saneamento. Parece que o objetivo é investir, e não no resultado do investimento. Isso eu concordo plenamente com isso, e isso precisa ser cobrado. Não tem nada que falar, olha, eu trato tanto e coleto tanto e não sei o quê. A gente tem... Eu estou falando agora próprio da Sabesp, estou falando da nossa realidade mesmo. Ninguém aguenta mais a gente falar que a gente está investindo tanto, e o Rio Pinheiros continua, e o Rio Tietê continua sujo, que a mancha anaeróbica recuou 50%. A população não entende isso, não quer isso. Não adianta a gente investir $500 milhões no litoral sul, se as praias de Santos continuam estando impróprias para a balneabilidade. Né? Então, eu acho que a finalidade é essa. E nós precisamos atacar isso com muita perseverança e sendo muito direto disso. Agora, como eu disse, eu acho que os sistemas são públicos, não dá para você ter um saneamento, não é que nem algumas atividades que se prestam, que você pode ter uma competição aqui, porque ele é um monopólio natural. Né, a prestação de alguns serviços. Então, essa questão, eu acho que você tem que ter agências, tem que ser uma concessão com agências reguladoras e que precisam ser fiscalizadas, seja elas públicas ou privadas. Né? Porque também as públicas, se você falou bem, é o mesmo patrão, às vezes não é fiscalizado pelo mesmo padrão, mas também a privada também tem outros meios não tão lícitos também de convencimento desses setores também. Né? Então, está aí a telefonia pública, eu ia citar exatamente isso, está aí a telefonia pública. Então, eu acho que o modelo que nós temos que construir é um modelo que e a população está querendo. Eu acho que a única forma é que a população, que realmente o que está começando a acontecer, comece a exigir que os frutos desse trabalho aconteçam.
tá certo? Sejam eles de um lado ou do outro. Eu acho que a gente tem caminhado por isso. Eu acredito, eu tenho que acreditar, né? Porque a gente já está no final da carreira, mas assim, tenho filho, tenho neto, tenho os meninos aí. Eu acho que é possível. Se a gente conseguiu isso em Seul, na Europa, nos países desenvolvidos, por que não no Brasil? Nós não somos inferiores a essas civilizações, então eu acho que talvez nós estamos num momento mais atrasado, mas eu ainda acredito que a gente possa rapidamente atingir o nível de serviços e o nível de qualidade que se atingido nos países em desenvolvimento. Eu ainda acredito porque não acredito que nós somos inferiores a esses, o povo, né, nosso povo e nossa competência não sejam inferiores a deles. Eu acho que talvez a gente vai precisar um pouco mais de tempo, né? Mas a realidade, eu concordo com você, que a gente fica, às vezes, desesperançoso um pouco, mas eu não quero perder a esperança. Eu não quero perder a esperança. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Bom, isso posto, eu acho que podemos passar para a sessão de perguntas e colocações da plateia. Perguntas? Lá no fundo. Então tá, primeiramente, boa tarde, né? Sou Fernando, sou aqui da casa, sou aluno da graduação de Biologia, então já estou acostumado, né, com alguns professores, né? Tenho conhecimento, também faço parte da pesquisa, então conheço indiretamente os professores que dão aula para pós-graduação aqui da Fevale em Qualidade Ambiental. Então, primeiramente, também agradecendo a mesa, né, pelas palestras que foram ótimas. Ontem não pude participar, mas hoje eu participei e gostei muito do que vi. Então, mediante isso, gostaria de fazer um questionamento, na verdade, para a mesa. Eu acho que acabarei indo mais para o professor Tucci, que seria referente, então, a essa carta que seria feita, será feita amanhã, então, essa carta de Novo Hamburgo, então, esse resumo geral, esse documento que acabaria, acho que seria algo mais para aprender o executivo, né, fazer algo de importância, né, da parte técnica, né, na nossa parte científica, técnica, para a questão dos usos da água. Então, vou direcionar para o meu ponto. Eu sou do município aqui de Rolante, daqui não, do Vale do Rio dos Sinos, então da região das Cabeceiras. E como o professor Tucci falou, existe um problema crônico, de que alguns anos atrás, eu já sei disso desde 2009, mas isso já vem rolando há bastante tempo, essa ideia da construção de barragens, que é algo que, toda vez que tem uma estiagem, tem esse assunto volta, retoma, e já escutei várias opiniões, várias discussões, e ano passado, no final do ano passado mesmo, teve o comitê de bacias, foi lá, chamou a população, conversou sobre isso, para tentar explicar que não era assim, que não seria algo sem conversar, mas parece que o executivo do Estado, a única solução que ela tinha era para o problema da água aqui, o problema da qualidade de água nos municípios de Novo Hamburgo e São Leopoldo, Campo Bom acho que nem tanto, era a construção de barragens. Então, eu acho que é um questionamento que eu levanto para que seja colocado isso, para que seja alguma outra solução, alguma solução mesmo para isso. Porque o que aparece no jornal, eu sei que quem escreve jornal não é o Comitê de Bacias, mas eles deviam estar mais atentos a isso, porque o que o jornal traz é que vai resolver o problema de energia elétrica, o problema das enchentes, o problema da qualidade de água na porção inferior do rio. Então, quais as qualidades reais então de uma barragem de 90 metros na nascente do Rolante, no Rio dos Sinos? Então, esse questionamento que eu faço para a mesa. Obrigado. Como tu colocaste bem, o comitê também foi avisado na viagem que estava chegando lá que iam construir uma barragem. Isso aí mesmo. Isso aí.